Nesse vídeo eu vou te contar um segredo, vou te revelar um segredo que nem os seus pais te contaram. Então, se esse assunto te interessa, já vai dando um like no vídeo, já vai se inscrevendo no canal, que depois da vinheta eu vou te mostrar, te esclarecer como obter rendimento de aluguel sem ter um imóvel. Vamos lá para a vinheta e eu já volto. Como ter rendimento de aluguel sem ter um imóvel? Quando eu era pequeno, eu era criança, o meu pai e minha mãe sempre me falavam para estudar, juntar renda, trabalhar numa empresa e me falavam: filho, quando você puder, compre sua casa para você morar. E se puder, compre outras casas, monte kitnet para você ter um rendimento de aluguel, porque imóvel é um dos investimentos mais seguros que pode existir. Não estava errado. Realmente, os imóveis, eles são um dos investimentos mais seguros, né? É muito difícil você ver uma pessoa que investiu no imóvel e se arrependeu. Existem alguns casos, sim, mas são raros os casos. Imóvel sempre foi visto como um bom investimento. Mas será que ter um imóvel, comprar um imóvel, é a única alternativa de você ter um rendimento de aluguel? É esse paradigma que eu quero derrubar aqui nesse vídeo, apesar de temos aí cerca de 1% das pessoas que já investem nessa modalidade de investimento que eu vou te mostrar aqui, mas ainda é muito pouca gente em relação ao público que nós temos no país. Temos aí nem 2 milhões de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas, acredito, esse número está crescendo, que investem nessa modalidade de investimento que pode te gerar renda, mesmo que você não seja dono diretamente de um imóvel. Paulo, e que rendimento é esse? Que investimento é esse? É o investimento em fundo imobiliário, ou famoso FIIs, como vocês gostarem, né? Fundo de investimento imobiliário, fundos imobiliários, enfim. Os fundos imobiliários, eles são uma alternativa, ele é uma alternativa para você que não quer comprar o imóvel e quer ter rendimento de aluguel sobre esse imóvel. Paulo, peraí, tá muito confuso. Afinal, o que é esse fundo imobiliário? Qual é a função desse fundo imobiliário? O fundo imobiliário, eu montei um mapinha aqui justamente para você entender qual é a função desse fundo imobiliário. Ele é um fundo de investimento imobiliário, por isso que ele é FIIs, F-I-I-S, Fundo de Investimento Imobiliário. E o que o fundo de investimento imobiliário ele faz? De um lado nós temos os investidores e do outro lado nós temos os empreendimentos imobiliários, né? Aqueles empreendimentos que nós ouvimos dos nossos pais, que são um dos melhores investimentos ou os investimentos mais seguros do mundo. Esses empreendimentos eles podem ser condomínios de residenciais, eles podem ser lajes corporativas, eles podem ser galpões logísticos, eles podem ter uma gama vasta de variedade de tipos de imóveis que podem ser investidos por esse fundo. E esse fundo, qual é a função desse fundo? A função desse fundo é justamente integralizar os recursos dos investidores, né, ou por integralização ou subscrição, vamos gravar um vídeo mais para frente falar sobre isso, e pegar esses recursos e adquirir imóveis ou até mesmo títulos imobiliários, que são os famosos títulos de papel, que em outro vídeo também eu vou explicar com maiores detalhes. Mas nesse momento é importante a gente entender que o objetivo do fundo é pegar o dinheiro com os investidores e adquirir imóveis ou títulos imobiliários. Com o fim de obter o quê? Com o fim de obter rendimento. Rendimento desses empreendimentos imobiliários que podem ser ali, por exemplo, um aluguel, né? Por exemplo, tem muitas empresas de logística, que é um fundo que eu gosto muito, que eles alugam galpões logísticos e são investimentos ali que trazem um retorno considerável mensalmente para o fundo. E esse rendimento do fundo, ele é dividido em cotas que foram integralizadas pelos investidores e conforme o percentual de cada cota, conforme a participação de cada cota, essas cotas vão gerar rendimentos mensais para os investidores. Ou seja, esse fundo imobiliário ele faz essa ponte de captação de recursos com investidores, comprando empreendimentos imobiliários e gerando rendimentos
mensais, que são os famosos aluguéis que nós conhecemos aí, muitas das vezes com a nossa casa que possuímos e alugamos para aquela pessoa, para aquele parente, para aquele conhecido, que muitas das vezes dá muito trabalho, né, pessoal? Eu já tive inquilinos e só quem teve um imóvel locado sabe os problemas que podem acontecer. Mas esse é tema para outro vídeo, tá? Eu quero mostrar para você aqui que o fundo imobiliário ele tem algumas vantagens em relação a você adquirir um imóvel próprio. Paulo, por que eu compraria um fundo imobiliário? Não seria dono diretamente desse imóvel? Quais são os benefícios, as vantagens de eu colocar um dinheiro no fundo imobiliário e não comprar um imóvel diretamente? Vamos lá entender algumas vantagens. Eu numerei algumas aqui que eu considero, já sou investidor de fundo imobiliário há alguns anos e tem algumas vantagens que eu considero importantes. Inclusive, abre parênteses, eu estou desfazendo de um imóvel para concentrar cada vez mais em fundo imobiliário e eu vou te explicar já por que eu estou fazendo isso. Tá? Então fica no vídeo aí, porque a minha experiência ela pode te ajudar e muito na sua decisão de comprar um imóvel ou investir em um fundo imobiliário. Então, primeira característica que eu costumo dizer que é importante para quem vai investir em fundo imobiliário é a baixa aplicação. Hoje, muitas das vezes, você tem que recorrer a um crédito para poder comprar um imóvel, muitas vezes você vai financiar esse imóvel e às vezes você tem que pagar esse imóvel e locar ele, ou seja, nesse primeiro momento que você está pagando o imóvel, ele ainda não está te gerando um rendimento real, ou seja, a prestação pode estar acima do valor, né, do aluguel que você paga, ou mesmo que para que você tenha dinheiro à vista, você precisa juntar um determinado valor. Hoje, por exemplo, em grandes cidades, você não consegue comprar um imóvel aí com menos de 200 mil, com 300 mil, mesmo que seja um imóvel popular, que muitas das vezes vai te dar um aluguel ali muito abaixo daquilo que o fundo imobiliário pode te dar. Uma média de um aluguel, né, em grande cidade está gerando aí 0,3, 0,4, enfim, isso na melhor das hipóteses que você vai na consideração das melhores das hipóteses sobre o valor investido no imóvel. Então, a aplicação no fundo imobiliário é uma aplicação baixa. Existe fundo imobiliário de R$100, de R$50, de R$30, enfim. Fundos imobiliários que são muito acessíveis e você não precisa ter mais do que uma cota para participar desse fundo. Isso que é mais interessante. Com R$50, com R$100, você já consegue participar e, é claro, você vai ter um dividend yield, né? Uma participação, um valor de rentabilidade mensal sobre o valor que você está aplicando. Mas a aplicação é muito baixa e qualquer um pode investir. Um outro ponto importante que eu considero no fundo imobiliário são os rendimentos isentos de imposto de renda. Eu, como contador, eu acompanho muito isso, né? Muitas pessoas que recebem aluguel todo mês não fazem, por exemplo, ali o carnê-leão, não fazem o recolhimento que deveria fazer e tomam um baita susto quando tem que fazer a declaração de ajuste anual. No caso do fundo imobiliário, esse rendimento é totalmente isento, ou seja, aqueles rendimentos mensais que o fundo vai te pagar ali sobre as suas cotas estão isentos de imposto de renda. Então só daí você tem um grande benefício fiscal, tá? Um outro ponto que eu gosto de dizer é a ótima liquidez e sem burocracia. Só quem comprou um imóvel sabe da dificuldade que você tem, dos custos que você tem com registro, com impostos, taxa de corretagem, você precisa pagar ITBI, você precisa registrar em cartório, sem contar o tempo que você tem que disponibilizar para mexer com toda essa papelada. No fundo imobiliário, não. Fundo imobiliário, você faz uma negociação imediata. Eu vou te mostrar no final já como que você consegue fazer essa negociação, como que é fácil você fazer isso, tanto a compra quanto a venda, e você não tem burocracia nenhum. Basta você dar um comando no seu computador, no seu home broker, na sua corretora, e você pode comprar ou vender uma cota de um fundo imobiliário, tá? Então, tem uma ótima liquidez, isso é um outro ponto, é um mercado que está crescendo muito. Hoje, para você vender um imóvel, ainda mais no momento de crise, você passa por uma dificuldade muito grande de vender um imóvel. No meu fundo imobiliário você tem uma liquidez muito boa em termos de velocidade de venda. Então, esse é um outro ponto importante. Quarto ponto importante que eu considero bastante interessante é a possibilidade de diversificação. Dificilmente você vai ter dinheiro para poder, por exemplo, comprar uma loja no shopping, ao mesmo tempo comprar uma laje comercial, ao mesmo tempo investir num galpão logístico, que requer muitas das vezes milhões e milhões de reais.
No fundo imobiliário, com R$1.000 você consegue ter participação, por exemplo, em todos esses negócios. É verdade. Você consegue comprar uma cota, por exemplo, de shopping, que agora talvez não seja o melhor momento, porque os shoppings estão aí com uma vacância, né? Vacância é com um espaço vazio, né? Então talvez não é uma recomendação nesse momento, mas você pode sim comprar uma cota de um shopping, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que investe em laje corporativa, enfim. Com pouco dinheiro você consegue diversificar, coisa que você não conseguiria de forma alguma fazer comprando somente um imóvel, por exemplo, de R$300.000. Você não conseguiria fazer essa diversificação. Então, a diversificação é um ponto interessantíssimo que eu considero destaque no investimento do fundo imobiliário em relação a investir em um imóvel diretamente, tá? Então, outro ponto importante para a gente poder seguir aqui e fechar o vídeo é contar com a gestão de um profissional. Muitas das vezes a gente compra um imóvel, as pessoas compram um imóvel e não sabem ainda, não tem domínio dos meios burocráticos, né? Muitas das vezes se confunde principalmente com relação ao imposto de renda, com relação à contratação, tem que investir em um profissional de uma imobiliária, nada contra, né? A gente, inclusive, recomenda que quem tem imóvel solicite uma imobiliária para fazer isso, mas no fundo imobiliário tudo isso já está incluso dentro da sua cota. A partir do momento que você compra a participação nesse fundo, você já conta com uma gestão profissional. Um outro ponto importante é a proteção contra a inflação. Você também, assim como os imóveis, eles tendem a valorizar com o tempo, o fundo, como ele investe em imóveis, ele também vai valorizar. Então, além dos rendimentos mensais, que você vai ter os dividendos mensais, que são os aluguéis mensais, você também vai ter a valorização das suas cotas no decorrer do tempo, tá? E um outro ponto importante, o último, que não é mais importante que o outro, mas eu considero muito relevante, porque eu já tive muito problema com isso, e hoje eu sou muito feliz em investir em fundos imobiliários, é com relação a não ter os estresses que é ser um dono de imóvel locado. Só quem teve o imóvel locado sabe do que eu estou falando agora. Se você nunca teve, nunca sofreu ali um estresse com o inquilino que é inadimplente, ou aquele inquilino que quebrou a sua casa quando não entregou para você o imóvel, quando não te devolveu, ou aquela imobiliária que não administrou direito, enfim. É um estresse tamanho e no fundo imobiliário você não tem isso, tá? Você tem essa possibilidade toda e você nem sabe quem é que está usando o imóvel. Você só tem um contato com o fundo e com os relatórios daqueles imóveis que o fundo está investindo. Então, eu considero uma vantagem muito grande você fazer esse tipo de investimento. E a pergunta que não quer calar: Paulo, como que eu faço para investir? Tantas vantagens, deve ser complicado demais para fazer, né? Não, pior que não. Não é complicado não, tá? Complicado nem um pouco complicado. Você pode investir diretamente na sua corretora via home broker. As negociações são feitas diretamente na Bolsa de Valores. Inclusive, eu gravei um vídeo ontem, vou deixar ele até aqui em cima, para você assistir. Eu fiz um vídeo ontem onde eu comprei algumas ações, né, mostrando para você a importância de você desenvolver a mentalidade de investidor. E nesse vídeo, como eu fiz uma compra de um papel, é o mesmo processo para você comprar uma cota de fundo imobiliário. Paulo, e qual cota de fundo imobiliário comprar? Onde que eu descubro? Você pode descobrir aqui, por exemplo, no site da Funds Explorer. Aqui você tem uma lista de fundos imobiliários onde você pode pesquisar. Por exemplo, vou pegar aqui um fundo que eu invisto aqui, HGLG, que é um fundo logístico. Não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas aqui, por exemplo, você consegue listar esse fundo e consegue entender o que é esse fundo, qual é a liquidez dele diária, qual é o rendimento mensal, ou seja, que ele paga 0,78 centavos por cota, o dividend yield, que é o percentual, né, de rendimento sobre a cota, o patrimônio líquido desse fundo e o valor patrimonial dele na data de hoje, que está R$ 134, né? O valor patrimonial está sendo cotado aqui 187. E aí a rentabilidade de 5,62% aqui, a rentabilidade mensal. Enfim, você consegue ter aqui um descritivo total do fundo. Esse site é bem interessante, que ele mostra a data do início do fundo, mostra vários pontos, mostra vídeos aqui mostrando se é investido, onde que o fundo investe, enfim. Tem uma série de informações importantes que eu vou trazer mais vídeos aqui para você, tá bom? Vou encerrar esse vídeo para esse vídeo não ficar muito longo, mas está aí revelado o segredo que você pode sim obter rendimentos mensais, aluguéis mensais, mesmo que você não seja dono diretamente de um imóvel. Você pode comprar fundos imobiliários e também ter aí um rendimento mensal que futuramente
pode ser até mesmo o rendimento da tua aposentadoria. Por que não, né? Basta você se planejar para isso e começar a fazer esses investimentos, tá bom? Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui no canal. Meu intuito é trazer educação financeira, trazer também notícias, dicas de investimento para que você venha aprender como fazer isso e você venha ter a tua tão sonhada prosperidade financeira em todos os sentidos, pessoal e também empresarial, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, fique com Deus, não deixe de se inscrever no canal, pega o link do vídeo, compartilha conhecimento, porque compartilhar conhecimento é sempre bom e isso volta para você de alguma forma, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.